Boa noite. Rio Grande do Norte registra 63 novos casos da Covid-19 no intervalo de 24 horas. Os dados foram revelados no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 23 óbitos foram confirmados. E você vai ver também prédios fechados ou quase vazios. Essa é a situação da hotelaria no Rio Grande do Norte e em todo o país. O governo potiguar anunciou medidas de socorro ao setor. E ainda, nós vamos falar sobre planos para o final do isolamento. Com o tempo livre, muita gente já abriu a lista do que fazer quando essa pandemia passar. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020 e o Band Cidade começa agora. A semana está encerrando com um salto no número de casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte. O estado registrou nas últimas 24 horas 63 novos casos da doença. Agora já são 463 confirmações e outras 23 mortes. A última morte ocorreu em Mossoró, no oeste potiguar. Trata-se de uma idosa de 76 anos que tinha doença renal crônica, diabetes e complicações cardíacas. A Covid-19, aos poucos, lamentavelmente, vai fazendo vítimas fatais no estado potiguar. E tem um aspecto que a gente precisa atentar. São 23 óbitos. A cidade de Mossoró, hoje, lidera o ranking, o triste ranking dos óbitos. Já foram 8 pessoas que faleceram na cidade de Mossoró. Um outro aspecto a se considerar, quase 500 casos confirmados. Mas não são 500 casos confirmados. Eu vou lhe explicar por quê. Há hoje a realidade presente da subnotificação, ou seja, casos que não foram testados, mas são positivados para a Covid-19. A estimativa da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, é que o Rio Grande do Norte tem mais de 3 mil casos subnotificados. Portanto, esse número emblemático de quase 500 confirmações, a gente não deve considerar. Devemos considerar que hoje, a realidade do estado potiguar, segundo pesquisa muito balizada pela Fundação Oswaldo Cruz, já supera a marca dos 3.500 casos da Covid-19. E a gente segue falando das mudanças de rotina a partir dessa pandemia. 58 mil alunos da rede municipal de ensino começaram hoje a receber cestas básicas distribuídas pela Prefeitura de Natal. A primeira etapa das entregas foi iniciada pelo bairro de Mãe Luísa. A distribuição começou pelo CEMEI Nossa Senhora de Lourdes. Para evitar aglomerações nas instalações da escola, as entregas acontecem conforme o turno escolar de cada aluno. Tudo isso em relação ao coronavírus, porque o que nós gostaríamos mesmo é de estar com nossos alunos, todos nas escolas, nos CEMEIs, mas devido a toda essa pandemia que estamos vivendo, as aulas foram suspensas, o decreto é até o dia 30 de abril, não sabemos depois como será, mas estamos fazendo a nossa parte, essa preocupação do prefeito sempre com o bem-estar das famílias e dos alunos entregando esses alimentos. Serão 58 mil alunos beneficiados. A distribuição das cestas básicas é mais uma forma de compensar as perdas nutricionais que os alunos estão tendo em virtude da paralisação das aulas por causa da pandemia do novo coronavírus. As cestas para os alunos especiais que nós dizemos, os que têm algum tipo de restrição alimentar, seja intolerância à lactose, diabetes, celíacos, eles terão sim a sua cesta, será recebida na sua residência a partir da próxima semana, respeitando as suas necessidades alimentares. Em Mãe Luísa, serão 4 unidades de ensino beneficiadas. Uma fundamental, que é o Antônio Campos, tem o Galdina Guimarães, que atende a pré-escola, Nossa Senhora de Lourdes atende na faixa etária creche, e o Perestrelo, que atende creche e pré-escola. Essa distribuição de cesta básica por parte da Prefeitura de Natal é uma distribuição muito essencial, porque a gente sabe que as crianças estão em casa e, claro, que carecem dessa merenda escolar. Então, a cesta básica agora vai para dentro de casa e, obviamente, beneficiando não só a criança, mas a família que vai usufruir desses alimentos. Ainda sobre a educação, mas no contexto da Secretaria Estadual de Educação, que também está distribuindo kits com alimentos para as famílias dos estudantes da rede estadual. Mais de 24 mil kits foram entregues desde a semana passada.
Na Escola Estadual Professora Adalgisa Emídia Costa, em Carnaubais, a entrega dos kits com alimentos para famílias de estudantes da Rede Estadual de Ensino começou na semana passada. Até o momento, mais de 24 mil kits como estes foram distribuídos por todo o estado para famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade. De acordo com o secretário estadual de Educação, outros 200 mil kits serão entregues nas próximas semanas. Esses kits fazem parte do estoque que já existiu nas escolas. Estamos providenciando agora para todas as escolas e todas as cidades do Rio Grande do Norte 215 mil kits de alimentação que serão distribuídos para todos os alunos. É possível que, dependendo da duração dessa pandemia, nós possamos fazer outros kits. Mas, por enquanto, vamos dar todo o atendimento a esses alunos com esses 215 mil kits que distribuiremos para eles nas próximas semanas. As escolas são responsáveis por organizar todo o processo da entrega. Elas devem respeitar as orientações das autoridades de saúde durante a montagem dos kits. A Secretaria ainda está negociando com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar a possibilidade dos recursos destinados à compra da alimentação serem disponibilizados por meio de contas digitais, para que não haja a necessidade de os pais irem às escolas buscarem os kits, mantendo assim o isolamento social. Militares das Forças Armadas fizeram a desinfecção na Estação Ferroviária Central de Natal, isso para garantir a prevenção de usuários e funcionários. Vestindo equipamentos de proteção individual, usando produtos como álcool em gel 70% e hipoclorito de sódio, o trabalho contou com militares das Forças Armadas, habilitados para serem mobilizados em ações de prevenção, como descontaminação de espaços e materiais. Nas composições e nos ambientes da Estação Ferroviária Central de Natal, uma limpeza por todas as partes. A ação faz parte do trabalho de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Foram 40 militares trabalhando na ação de desinfecção aqui da CBTU, sendo 20 da Marinha do Brasil e 20 do Exército Brasileiro, na Operação Covid-19, para garantir a prevenção da população que depende do serviço. Neste período de quarentena, os trens urbanos de Natal estão operando em horários especiais. Algumas viagens no início da manhã e outras no final da tarde, para garantir a mobilidade dos profissionais que estão atuando nos serviços essenciais. A Secretaria de Saúde de Natal estendeu o horário de funcionamento de 10 unidades básicas de saúde nas 4 zonas da capital. Essa medida tem como objetivo ampliar o alcance do atendimento de pacientes com sintomas leves da Covid-19. Você confere agora os novos horários. As 10 unidades básicas de saúde estão funcionando de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Na Zona Norte de Natal, as unidades do Pajuçara, de Nova Natal, do Panatize e do Vale Dourado já estão funcionando com horário estendido até às 7 horas da noite. Na Zona Leste, a UBS São João, no Tirol, teve o horário ampliado até às 8 horas da noite. Já a UBS Brasília Teimosa, na Praia do Meio, funciona até às 7. No Distrito Sanitário Oeste, a UBS Felipe Camarão 2 e ainda a UBS Bom Pastor tiveram funcionamento estendido até às 8 horas da noite. No Distrito Sul, a UBS Nova Descoberta está funcionando até às 8 horas. Já a UBS Rosângela Lima, no Planalto, teve o horário estendido até às 7 horas da noite. Pacientes com sintomas leves de gripe, como tosse, coriza e dor de garganta, devem procurar as unidades básicas de saúde. Os casos mais graves, com surgimento de sintomas como dores no peito e falta de ar, devem se dirigir à unidade de pronto atendimento mais próxima. E vamos conferir agora a previsão do tempo para o final de semana em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia.
Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. O final de semana ainda será de chuva na região nordeste do Brasil. Amanhã, sábado, em São Luís, atenção redobrada. A chuva pode ser significativa e vir acompanhada por descargas elétricas. Apesar disso, a temperatura sobe e garante a sensação de tempo abafado, com máxima de 29 graus. No domingo, ainda chove em São Luís, porém com acumulados menos expressivos. Temperatura máxima prevista de 30 graus. Em Teresina também há potencial de chuva volumosa, principalmente neste sábado, mas o calor ainda se faz presente, com temperatura máxima na casa dos 30 graus. Nos próximos dias, pouca coisa deve mudar, ainda tem condição de chuva, mas o calor também persiste. Em Natal, a expectativa é de chuva neste sábado, com acumulados de pelo menos 30 milímetros, temperatura máxima de 31 graus. A partir de domingo, a chuva perde intensidade, mas pancadas isoladas ainda podem ser registradas. Em Recife, também há expectativa de chuva nesses próximos dias, principalmente no final de semana, com acumulados significativos. Mas apesar disso, ainda tem a sensação de abafamento, com máximas que devem chegar facilmente à casa dos 31 graus. E no próximo bloco, nós vamos conhecer o projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem levado cursos sobre a Covid-19 a profissionais de diversos países. É daqui a pouco. Eu aguardo você. E a gente fala agora sobre economia. A hotelaria Potiguar vem sentindo o impacto da pandemia desde o mês passado. Para tentar dar um alívio para o setor, o governo federal e o estadual anunciaram algumas medidas. Prédios fechados ou quase vazios. Essa é a situação da hotelaria no Rio Grande do Norte e em todo o país. A pandemia adiou viagens a lazer e até a trabalho, e um dos primeiros setores a sentir o impacto das medidas de isolamento foi o turístico, em especial os hotéis. Essa crise do coronavírus tem um impacto devastador sobre a hotelaria. Praticamente todos os hotéis estão fechados no Rio Grande do Norte, assim como mais de 90% dos hotéis estão fechados no Brasil. E isso tem gerado muitos problemas para o setor. Algumas medidas do governo federal até prometem ajudar os empresários a terem um alívio, mas o presidente da Associação Brasileira de Hotelaria do Rio Grande do Norte explica que as ações ainda não são suficientes para proteger o setor por completo. Evidentemente que nós precisamos de ajuda governamental e as medidas provisórias 927 e 936 vieram em um bom momento para salvaguardar os empregos, mas para o setor o prazo dessas medidas é muito curto. Também vieram do governo federal algumas medidas de incentivos ao financiamento de capital de giro, o que também é bom nesse momento, mas com muitas restrições. Só pode haver, por exemplo, no BNB, financiamento com juros subsidiados para empresas que estão situadas em locais onde já aparecem casos de Covid. Embora os efeitos dessa pandemia tenham atingido todos os municípios e empresas de forma abrangente. No âmbito estadual, também teve anúncio de medidas para tentar amenizar a situação de crise do setor hoteleiro. A associação pediu algumas ações e conseguiu a redução na alíquota do ICMS da energia de 25% para 12%. A prorrogação do envio do informativo fiscal para o dia 31 de maio também foi concedida pelo governo estadual. Na verdade, a gente precisa ir mais além. Os governos estadual e federal, eles precisam ir além no apoio ao pequeno, ao grande empresário, à empresa de uma forma geral. Porque não é a empresa, são os empregos gerados por essa empresa. No caso específico do estado do Rio Grande do Norte, o turismo representa quase 15% do nosso produto interno bruto. São milhares de pessoas que flutuam, que estão orbitando em torno da atividade do turismo. Porque não é só o hotel não, é o vendedor de picolé, é o vendedor da barraca da praia, é o agente de viagem, é o bugueiro, é aquela pessoa que comercializa os souvenirs. São 52 atividades envolvidas para cada turista que chega ao Rio Grande do Norte. E esse turismo está parado, praticamente parado.
parado. E nesse contexto, a crise é gravíssima. Quando o hoteleiro pede socorro, não é o hoteleiro que está pedindo socorro, mas são os empregos que estão orbitando em torno dele que pedem socorro. Com o pagamento de uma dívida de 13 milhões de reais em março, o estado do Rio Grande do Norte aparece entre os 5 estados do país que tiveram dívidas honradas pela União. No total, foram 384 milhões 420 mil reais em dívidas garantidas dos entes subnacionais dos estados no mês passado, sendo 170 milhões e 280 mil reais relativos a inadimplências do estado do Rio de Janeiro. Outros 109 milhões de Minas Gerais, 75 milhões de reais de Goiás, além de 15 milhões de reais do estado do Amapá, que são os que tiveram as dívidas maiores. Os dados estão no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e divulgado este relatório agora pela Secretaria do Tesouro Nacional. São estados que estão com dívidas, a União é avalista e, portanto, como avalista, ela paga aquela dívida que não foi honrada pelo estado. No caso do Rio Grande do Norte, o montante acumulado de dívidas que a União já pagou por nós, digamos assim, já supera a marca dos 40 milhões de reais. E vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Boa noite para você, Napoleão de Castro. O que todo o país já esperava se confirmou no final da tarde de ontem. A saída do ministro Luiz Henrique Mandetta do comando da saúde no país. Logo após o anúncio oficial, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação no Palácio do Planalto. Ele agradeceu e elogiou o ex-ministro e disse que essa separação, que esse divórcio foi um divórcio consensual. Foi realmente um divórcio consensual. Porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida para todos nós está em primeiro lugar. O novo ministro da Saúde é um oncologista de São Paulo, Nelson Tatti. Ele assume o comando do Ministério da Saúde e, na sua primeira fala à nação, ele disse estar absolutamente entrosado com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. Existe um alinhamento completo aqui entre mim, o presidente e todo o grupo do Ministério, e que realmente o que a gente está fazendo aqui hoje é trabalhar para que a sociedade retome de forma cada vez mais rápida uma vida normal, e a gente trabalha pelo país e pela sociedade. A repercussão foi imediata em nível de Congresso Nacional. O presidente da Câmara e do Senado apresentaram uma carta conjunta, levando solidariedade ao ex-ministro Henrique Mandetta e desejando que o novo ministro cumpra as orientações da Organização Mundial da Saúde. Napoleão de Castro, para o Band Cidade. E quando os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, afirmam que esperam que o novo ministro, Nelson Tatti, cumpra as determinações ou as definições, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, na prática, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão defendendo que o novo ministro Nelson Tatti, ele defenda o isolamento social. Agora, sobre o isolamento social, o próprio presidente Jair Bolsonaro ontem, nesse pronunciamento ao lado do novo ministro da Saúde, ele já trouxe o tom. O Supremo Tribunal Federal avaliza que quem define o isolamento são os estados e os municípios. Portanto, as determinações do governo federal em se tratando de isolamento, de funcionamento de comércio, de supermercado, de aula, isso não tem nenhuma validade na prática, porque já há uma determinação, já há uma decisão da mais alta corte do judiciário brasileiro prevendo ou deixando essa definição a critério dos estados e dos municípios. Um outro aspecto me chamou a atenção. Nelson Tatti disse, estou afinado com o presidente Jair Bolsonaro. Claro que tem que estar. Se ele foi nomeado ontem, ele já queria estar desafinado com o presidente Bolsonaro? E se ele estivesse desafinado, ele seria nomeado ministro da Saúde? Me poupe. Isso foi um discurso óbvio demais. Agora, sobre Nelson Tatti pesa uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade e uma torcida. O Brasil, a população, o povo brasileiro precisa de um norte, de um líder
e, sobretudo, de alguém que possa conduzir essa pandemia para a gente superar esse momento extremamente adverso, delicado, triste e nervoso que todos nós estamos vivendo. Vamos nos abstrair da discussão isola, não isola, a discussão política, isso é muito pequeno. O maior e o que tem que ponderar neste momento é a discussão para preservar vidas, sem perder a ótica, claro, de uma economia que está minguando no nosso país. Esse é o tom do equilíbrio e é isso que precisa ser dado por quem quer que seja que esteja na condução desse processo. Agora, a condução, a título do Ministério da Saúde, está com o oncologista Nelson Tade. Nós recebemos ontem, aqui no Band Cidade, uma mensagem do agora ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. Naquele momento, ele elogiava o trabalho do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O LAIS disponibilizou um curso online com informações sobre a Covid-19. Mais de 90 mil pessoas já assistiram às aulas. Hoje, nós vamos conhecer esse projeto. O curso tem duração de 4 horas e é dividido por módulos. As aulas são todas online e estão disponíveis na plataforma AvaSUS. No curso, os alunos aprendem sobre as principais características do coronavírus e como enfrentar a doença. Finalizei o curso sobre o Covid-19 na plataforma do AvaSUS e foi a partir disto que eu aprendi mais sobre a família dos coronavírus, sobre esse novo vírus da família, o Covid-19, e também foi a partir da realização do curso que eu me senti mais segura para falar com a minha família, com os meus amigos, a respeito de tudo isso que está acontecendo. O curso sobre o coronavírus foi desenvolvido pelo LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mais de 90 mil pessoas já assistiram às aulas até agora. Embora o curso tenha os profissionais da área da saúde como público-alvo, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Basta acessar a plataforma AvaSUS. É uma plataforma para formação humana em saúde mediada por tecnologia, e o curso que o ministro Mandetta citou é exatamente um curso que foi desenvolvido pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, com o apoio do Ministério da Saúde e do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um curso que já dentro da sua trilha de formação, tem mais um conjunto de outros cursos, já ultrapassa mais de 90 mil usuários. É importante dizer que esse projeto do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte está presente em todos os continentes do mundo e também em mais de 2.800 municípios do país, em todos os estados, em todas as regiões. Isso se chama disseminar informação. Isso se chama levar conhecimento para que as pessoas, conhecendo, melhor possam se prevenir. O que chama atenção nesses cursos online do LAIS, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, é a linguagem usada e a metodologia aplicada, porque torna muito fácil. E fácil não só para as pessoas que são da área da saúde, mas fácil para mim, para você que não somos da área da saúde, mas que podemos sim conhecer um pouco mais desse novo coronavírus a partir de um curso acessível, gratuito e com uma boa didática, que é o curso do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Agora, o trabalho do LAIS não fica só nesse curso, não. Na verdade, o LAIS está envolvido hoje no curso do Grupo Científico do Consórcio Nordeste, o LAIS tem um assento. O LAIS está envolvido em pesquisas científicas sobre o novo coronavírus. O LAIS também desenvolveu uma plataforma que mostra no mapa do Rio Grande do Norte e de Natal como estão distribuídos até o momento os casos da Covid-19. No próximo bloco, a gente vai falar sobre planos para o final do isolamento. Tem gente que já abriu a lista de destinos e a gente vai conhecer. Eu volto em um minuto. Com o tempo livre durante o isolamento, muita gente se ocupa fazendo planos. E listar desejos faz bem para a saúde mental. Veja na reportagem agora de Gilberto Manioto. Ainda não completou um mês de quarentena, mas parece uma eternidade. A gente se encontrava nos restaurantes para comemorar, malhava, curtia os parques, ia ao cinema, encontrava os amigos na escola, na rua, na balada. Enchia o peito e gritava gol nos estádios lotados. Nada demais na rotina de um brasileiro normal.
Só que agora a gente morre de saudades de tudo isso. Eu já tenho uma listinha do que eu vou fazer quando tudo acabar. Vou abraçar amigos, conhecidos e quem eu não conheço também. Aposto que, assim como eu, todo mundo vai querer abraçar alguém. Cada vez mais a gente se dá conta que abraçar é aconchego. Dizem até que abraçar é acariciar a alma. Abraçar é dizer com as mãos o que a boca não consegue, porque nem sempre existe palavra para dizer tudo. Tem muita coisa para acontecer, muitos planos para saírem do papel. Assim que a pandemia acabar, eu quero mergulhar numa piscina e nadar por no mínimo 1 hora. Depois de tanto tempo preso aqui dentro de casa, eu quero é praia. Quando tudo isso terminar, eu quero abraçar minha família, os meus amigos e voltar a ter uma rotina normal. Eu quero abraçar muito as minhas crianças. Eu até contei, são 33 dias, 12 horas e agora 23 minutos sem beijar os meus 3 sobrinhos. Tô morrendo de saudade. Você deve imaginar a saudade que a Sueli e o Edson sentem da família. Faz quase um mês que eles não se encontram. Ficar com a minha neta o dia inteiro, sabe? Brincar muito com ela. Ficar junto com a minha filha, a minha neta e os amigos. Emocionante matéria de Gilberto Manioto. Você já pensou nos seus planos? Você tem que pensar positivo, rezar e logo, logo tudo isso vai passar. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essas e outras informações sobre política, você confere lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Fique agora com o Jornal da Band. Um bom final de semana para você. Pense positivo, logo, logo a gente vai sair dessa e todo mundo vai poder realizar os seus planos. Ótima noite para você.